Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais um Matinais. Cá estamos, claro, para mais uma conversa. Hoje vou ter comigo em estúdio o padre André Batista. É responsável do Serviço Diocesano de Pastoral Juvenil da Diocese de Leiria Fátima. Para os jovens é mais conhecido por uma sigla de SDPJ. Portanto, se calhar a partir daqui depois também é assim que vamos identificar, porque para eles é mais fácil e nós estamos mesmo nesta conversa também para os cativar e para perceber o que é que eles querem de nós e depois nós aqui também tentarmos perceber com o Padre André o que é que a Igreja tem para lhes oferecer. E é um pouco à volta disto que vai ser este Matinais, percebermos que serviço é este, para que é que ele serve, o que é que ele oferece aos jovens e de que forma é que tenta cativar principalmente aqueles jovens que terminam o 10º ano e todos já sabemos que depois se afastam assim um pouquinho da Igreja. Como é que vamos fazer para que não se afastem, para que fiquem, para que gostem, para que sejam de facto pedras vivas desta Igreja? Fique connosco para esta conversa. Padre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. E se calhar eu queria começar aqui um bocadinho, por vezes não temos muito bem a noção daquilo que é a missão deste serviço da Pastoral Juvenil. Que missão é esta? Bom dia. A grande missão do Serviço de Pastoral Juvenil é procurar ajudar a dinamizar tudo o que seja a experiência de fé nos jovens na nossa Diocese. Por um lado, fazer com que essa experiência de fé aconteça a partir de experiências e propostas feitas a nível diocesano, mas por outro lado também num registro de mais proximidade, junto das comunidades cristãs, junto das paróquias, criar dinamismos de pastoral juvenil e sermos, no fundo, aquele instrumento que está ali presente e disponível para aquilo que as comunidades necessitarem, para que os jovens se possam envolver um bocadinho mais na experiência de fé. E o que é que os jovens hoje procuram, Padre? Se calhar a pergunta seria melhor feita a eles, não é? Sim, mas todos compreendemos que, aliás, o nosso Bispo este ano escreveu a carta pastoral dedicada exatamente a este tema da pastoral juvenil, da pastoral vocacional, desafiando-nos a compreender os jovens e olhar para eles, e é interessante nós percebermos isto também da parte do nosso Bispo, e antes de mais da parte do nosso Bispo, a olhar para os jovens numa perspectiva positiva, não numa perspectiva pessimista, mas numa perspectiva otimista, construtiva, aproveitando todas as potencialidades que os jovens têm para ajudar a construir a Igreja. E indo ao encontro da sua pergunta, o que é que eles esperam? O que é que eles querem? O que é que eles andam à busca? Se nós formos a conhecer os jovens e aproximarmos dos jovens, percebemos que eles procuram o sentido da vida. E, no fundo, aquilo que é a Igreja, como proposta que faz, o que tem que dar obrigatoriamente é exatamente esta busca de respostas para o sentido da vida. Porque nós vemos que os nossos jovens têm a preocupação de ir à procura de experiências de espiritualidade, algo que ajude a encontrar um sentido para a sua vida, ajude, no fundo, a preencher o vazio que existe em si, o sentido para as coisas, o significado, a razão de ser das coisas. E às vezes encontram-nos em coisas que não dão verdadeira resposta. E, no fundo, a Igreja tem esta obrigação de dizer que aqui está a proposta da fé, Jesus Cristo, que dá a resposta de que precisas. Quando o Padre dizia e recordava as palavras de Dom António Marto, dando conta de que de facto temos que compreender os jovens, será que por vezes nós, porque somos os adultos, entre aspas, desta sociedade, temos aquela ideia de que, mas porquê é que eles querem questionar o sentido da vida? Porquê é que eles querem procurar este sentido se nós nunca o fizemos e nunca o questionamos? Quer dizer, para nós era tipo um dado adquirido e pronto. Será que temos que perceber que hoje os chamamentos também são outros e as ofertas são tantas que eles podem ficar, de facto, baralhados? Sim, essa é uma das características da sociedade atual. Existe uma facilidade de chegar à informação, ou melhor, a facilidade com que a informação nos chega a nós, e de uma forma tão rápida, tão confusa, que uma das missões, inclusivamente, se calhar nossa, é ajudar os jovens a discernir exatamente aquela informação, aquelas propostas que podem verdadeiramente ser veículo de crescimento da pessoa, do jovem, ou que, em vez de o ajudar a crescer, só o ajuda
a diminuir-se e só ajuda a destruir-se ainda mais. Portanto, aí está essa missão. Da Igreja também, concretamente do Serviço Pastoral Juvenil e da Igreja em geral e como proposta da fé cristã. E a propósito gostaria de citar uma das imagens que acho que é muito sugestiva que o nosso Bispo apresenta como proposta de reflexão, que é dizer que os jovens têm muita potencialidade e que muitas vezes são aquelas brasas que estão por baixo da cinza. E é preciso nós soprarmos a cinza para que se veja o calor e toda a força que está por baixo dessa cinza e naquelas brasas que ainda estão vivas, e é preciso soprá-las para que a cinza saia e com o sopro possam essas brasas saírem mais avivadas ainda. E acho que é uma imagem muito sugestiva. Nos ajuda a perceber, como eu dizia há pouco, que nos jovens existem potencialidades enormes. Potencialidades que, no fundo, os ajudam a eles a crescer. E, por outro lado, também não se esquecendo de outra coisa, que a Igreja sempre evoluiu, continuará a evoluir, a crescer, mas para isso é preciso também adaptar-se aos tempos, a cada tempo. E para que a Igreja hoje se adapte aos tempos de hoje, não pode esquecer aquilo que os jovens pedem à Igreja de hoje. Portanto, são eles que fazem dizer o que é que a Igreja precisa de ser nos dias de hoje. E para isso é preciso olhar para os jovens, perceber onde é que eles estão e soprar a tal cinza que está por cima para dizer, olha, venham trazer o vosso calor à Igreja para que a Igreja possa dizer aquilo que é necessário e perceber o que é aquilo que é necessário para os dias de hoje. Aliás, nessa mesma carta do António Marto, no fundo, em comunhão com aquilo que tem dito diversas vezes o nosso Papa Francisco, já diz que é preciso dar responsabilidade aos jovens dentro da Igreja, porque eles são muito capazes. E quando vi essa frase das cinzas, pensei, pois, então este soprar é dar-lhes esta responsabilidade. E se lhe dermos, vamos deixar que o exponencial que eles têm se manifeste naquilo que é as coisas da Igreja. É este, de facto, o caminho, Padre? Completamente. Ou seja, fazer com que os jovens sejam protagonistas. Não sejam apenas espectadores, não sejam apenas aqueles que se sentam nos bancos da Igreja, e se calhar cada vez menos, também porque cada vez menos a Igreja lhes dá esse espaço. E não digo apenas na Igreja enquanto liturgia, nos bancos da Igreja enquanto liturgia, mas em todos os outros âmbitos. E nós percebemos que, não só na pastoral juvenil, no trabalho de pastoral juvenil, mas em outros âmbitos da Igreja, quando nós temos a ousadia de dizer aos jovens que, olha, precisamos de ti, vem-nos ajudar, vem-nos ajudar a compreender como é que podemos, por exemplo, comunicar nos tempos de hoje. Pessoalmente percebo que estou muito aquém, que de facto a forma de comunicar que eu uso e que a Igreja usa está muito aquém daquilo que é necessário nos dias de hoje. Eu às vezes fico a pensar se porventura, Padre, não será nós, os elementos que já estão na Igreja, aqueles que hoje fazem a Igreja, não dando este protagonismo aos jovens que tanto tem sido agora falado e que se espera que aconteça, mas será que não temos que ser nós a mudar e a abrir? Porque parece que às vezes fala-se, mas na prática a gente não vê essa abertura para dar esse lugar aos jovens. E quando se tenta, pois, mas aquilo acaba por morrer por ali. Uhum. É isto que falta. A Igreja, se calhar somos nós que temos que ser evangelizados neste aspecto. Também. Se bem que eu acho que também não podemos cair no erro de dar aos jovens o espaço sem os acompanhar. Porque se não dermos o acompanhamento devido, nós sabemos que as vidas hoje, e é outro aspecto que o Sr. Bispo também refere na carta, as vidas hoje estão dispersas por tantas coisas, existem, inclusivamente não existe um seguir linearmente um projeto como havia antigamente e uma forma de vida como havia antigamente. Antigamente nós sabemos, quer dizer, escola, acabava-se a escola, trabalho, às vezes é o trabalho, o mesmo trabalho para toda a vida. Hoje em dia não é bem assim. Vai-se trabalhar para aqui e amanhã vai-se trabalhar para o estrangeiro, vai-se trabalhar para os Estados Unidos, América do Sul, América do Norte, vai-se para a África, etc. E isso faz com que, muitas vezes também, os jovens tenham esta dificuldade em poderem assumir também um compromisso. E é preciso também
os mais adultos ajudarem a acompanhá-los. E estarmos preparados para esse acompanhamento que deve acontecer. E, nesse sentido, o Serviço da Pastoral Juvenil, não é? O SDPJ, vamos ver se eu me familiarizo com a sigla, o SDPJ tem aqui uma missão muito importante. Que atividades é que vão sendo feitas no sentido de tentar cativar, então, estes jovens, Padre? Enfim, temos duas perspectivas no Serviço de Centro Pastoral Juvenil. Basicamente é, por um lado, fazemos algumas propostas a nível diocesano, propostas de atividades, propostas de reflexão, propostas de oração, e depois, por outro lado, também estarmos disponíveis para acompanhar e ajudar ao desenvolvimento de dinamismos de pastoral juvenil nas paróquias, nas comunidades. Ao nível diocesano daquilo que são as nossas atividades, nós desenvolvemos encontros, por exemplo, para aqueles jovens que se preparam para o Crisma, que estão numa fase de concluir o seu percurso de catequese estruturada nos 10 anos de catequese. O projeto o encontro chama-se E Depois, exatamente para ajudar a questionar sobre e depois. E depois deste percurso de catequese estruturado, o que é que vamos fazer? E ajudá-los a compreender isso. Temos também outras propostas de encontro de jovens de toda a Diocese, no início e no final do ano. Depois temos também uma proposta que é mensal e que já há muitos anos que acontece na nossa Diocese, que é o chamado Shema. Shema, que é um encontro de oração na noite da última sexta-feira de cada mês, em que os jovens da Diocese são convidados a encontrar-se num ambiente de oração, num registro muito próprio, numa metodologia de oração muito própria e, claro, adequada aos jovens, e que reúne sempre algumas dezenas de jovens, às vezes até mais da centena de jovens. E eles aderem bem. Porquê que os jovens aderem bem a este género de proposta, como o Shema, e podemos até aqui também olhar para TZ, não é? E percebermos que eles vão, eles estão, eles gostam. Sim. E gostam tanto que muitos repetem a experiência. Porquê, Padre? Porque há uma sede de espiritualidade, há uma sede de Deus. E eu acho que a aposta tem que ser sobretudo por aí. E essa tem que ser a grande missão da Igreja. Enfim, eu sinto que muitas vezes a Igreja preocupa-se demasiado com a sua estrutura e as energias que gasta nas estruturas da Igreja são energias desperdiçadas para viver um encontro com Cristo. E os nossos jovens sentem isto. Pode ser que não o sintam conscientemente, mas inconscientemente sentem-no. E quando existe uma oportunidade de eles se encontrarem com aquilo que verdadeiramente é a proposta que a Igreja faz, que é do encontro com Cristo, eles aderem, eles vivem-no, eles aceitam-no e eles querem repeti-lo. E sinto isto, não só a nível da pastoral juvenil, mas a nível paroquial. Quando existe uma proposta de nos sentarmos, de nos encontrarmos com Cristo, claro que é preciso uma pedagogia para que esse encontro aconteça no momento da oração, portanto, porque a espiritualidade não acontece e o encontro com Cristo não acontece apenas no momento da oração, tem que ser enquadrado com toda uma aprendizagem, com toda uma pedagogia que leva a esse momento e que leva a essa experiência. Mas o que eu sinto é isto, quando existe uma proposta de qualidade em que eles se sentem verdadeiramente encontrados com Jesus Cristo, ou seja, com uma experiência de espiritualidade, com algo que lhes enche a alma, que lhes dá o tal sentido que eles precisam do encontro com uma pessoa que é Jesus Cristo, a quem sentem que podem entregar a sua vida, eles participam e querem repetir a experiência, isso sem dúvida nenhuma. Será que é isso que falta nas nossas catequeses, Padre? Este sentido e este proporcionar deste encontro, desta espiritualidade? Não tenho dúvidas. E uma das conclusões que eu tiro da minha experiência pastoral é esta. A experiência de espiritualidade, a experiência de oração, a experiência de momentos de oração, inclusivamente, quando nós encontramos um jovem, ou quando nos encontros de jovens ou de catequese, e nós pedimos a um outro jovem que venha lhes falar
não apenas de coisas que fez, mas da forma como vive a sua fé e como sente que Cristo dá sentido à sua vida, os outros jovens, ficam agarrados completamente e falam. Eu estou-me a recordar de alguns momentos em que tive a oportunidade de convidar jovens a falar a jovens da sua experiência de fé, e os jovens sentem-se cativados, porque percebem que há ali uma vida que é envolvida pelo Espírito de Deus, pelo projeto de vida que Deus lhes sugere. É importante que cada vez mais existam este tipo de iniciativas que abrem uma janela aos jovens e mostram-lhes, depois deste percurso catequético, tu tens isto que a tua igreja te oferece, porque se calhar a maioria pode sair, chega ao 10º ano e não tem muito bem a noção dos movimentos e das opções que podem existir. E aí pode estar o encontro que eles podem não ter conseguido durante 10 anos de catequese, mas que pode acontecer depois. Sim. É necessário que aconteça já essa experiência, porque não há nenhum... Bem, eu acredito em milagres, não é? Mas não é frequente haver milagres que façam com que, se não há uma vivência de espiritualidade, um encontro com Cristo e um conhecimento de Jesus Cristo, porque também é preciso os conhecimentos, é preciso conhecer a Sagrada Escritura, é preciso saber qual é a proposta que Cristo pela Igreja faz para que se possa aderir a essa proposta, que se possa sentir a presença desse Cristo e quem é que Ele é. Mas tem que haver uma pedagogia feita, um caminho feito durante o tempo de catequese, para que depois do 10º ano de catequese, ou seja, até me custa dizer isto, porque eu acho que não tem que haver terminar a catequese e começa outra coisa qualquer. Há uma continuidade de um caminho de fé. E a propósito também, quer dizer, uma vez que estou aqui nesta perspectiva da apresentação também do Serviço Pastoral Juvenil, um dos objetivos que eu sinto que é não só do Serviço Pastoral Juvenil, mas o desafio de qualquer comunidade cristã, é fazer sentir que não há hiatos, não pode haver quebras, e tem que haver uma integração do itinerário catequético de 10 anos de catequese e uma continuidade depois com uma proposta de fé e ajudar a compreender que o encontro com Cristo acontece enquanto se anda na catequese e acontece, e graças a Deus que as nossas catequeses também conseguem, em muitos casos, fazer isso. E depois há uma continuidade, há uma proposta que continua. Em termos dos jovens e daquilo que foi as conclusões finais do Sínodo dos Bispos, do que eles pedem à Igreja, como é que agora colocamos isto verdadeiramente em prática, Padre André? Eu estou um bocadinho na expectativa de perceber o que é que o Papa Francisco vai dizer sobre tudo isto. Acredito que ele esteja numa fase de reflexão, de assimilar tudo aquilo que foi a reflexão dos bispos e não só, dos bispos e todos os outros jovens e menos jovens que se associaram aos bispos nesta reflexão, para ver quais são os desafios que o Papa Francisco vai lançar. Porque sinto que o Papa Francisco, acredito e quero acreditar, mas acredito verdadeiramente, que ele vai ser mais audaz do que aquilo que foram as conclusões do Sínodo. Porque acompanhando a reflexão do Sínodo, a determinada altura, daquilo que acompanhei e daquilo que pude perceber, sinto que faltou ali uma capacidade de sermos mais audazes na reflexão dos padres sinodais, serem mais audazes na reflexão e, como dizia alguém há dias, terem a capacidade de morder, ou seja, de provocar, de ser mais provocador. E, sobretudo, provocador para a Igreja. Ser mais revolucionário. Acho que falta um bocadinho disso. Vamos ver quais são os desafios que o Papa Francisco depois nos lança a partir daqui. Estão os jovens preparados para os desafios que possam surgir? Nós, quando Vamos ficar surpreendidos. Completamente, porque quando nós falamos aos jovens, quando nos desafiamos aos jovens a coisas audazes, eles aderem e vão. E, portanto, tenho a certeza que sim. Agora, é preciso que nós, enquanto responsáveis na Igreja, nós tenhamos a capacidade de ser audazes também e ter a capacidade de lhes propor coisas desafiantes. Não é mantermos o que está só com um aspecto diferente. Quer dizer, temos de ser audazes, temos de ter a capacidade de pensar fora da caixa e dizer que
é possível chegar mais longe, é possível ser diferente, é possível sermos mais radicais na proposta, na forma de proposta da fé, na própria proposta da fé, em fidelidade a Jesus Cristo, em fidelidade à Igreja. Temos que ser verdadeiramente diferentes e, tal qual como pedem os jovens, transparentes nesta diferença. Genuínos. Genuínos. Ou seja, mantermos firmes na nossa fé, mas termos a capacidade de irmos ao encontro daquilo que, da forma como os jovens precisam de se encontrar com Jesus Cristo nos dias de hoje, nas linguagens de hoje, na forma de viver de hoje, mas talvez com estas duas palavras, que é sermos genuínos, mas sermos também audazes. Genuínos e audazes. Olhando para a carta do Dom António Marto, e para estes tempos que se aproximam, muito dedicados também aos jovens, isto coloca novos desafios para o serviço da pastoral ou não? Sim, lança-nos um desafio que é um desafio que no fundo também está dentro daquilo que é a forma como a nível diocesano nós estamos a tentar trabalhar também, que é juntando duas dimensões da pastoral, a pastoral juvenil e a pastoral vocacional, que é fazer perceber isto e percebermos isto e trabalharmos desta forma, que o resultado final de qualquer proposta de itinerário de fé é ajudar cada pessoa, e neste caso concreto, cada jovem, sobretudo cada jovem, porque está na fase das decisões, ajudar cada jovem a descobrir a sua vocação, a descobrir qual é o lugar e a missão que Deus tem para cada um, na Igreja e no mundo. No fundo, o lugar que cada um vai descobrir que Deus quer para cada um, que é a descoberta da felicidade, do caminho da felicidade. E descobrirem que essa vocação não é limitativa. Às vezes tem-se aquela ideia de que vocação, estão a falar se eu quero ir para a padre ou para a freira, para a consagrada, não é nada disso que eu quero para a minha vida. E eles perceberem que a vocação está em muitos lugares da vida. Sim, está em toda a vida. E a vida e a vocação é encontrar o meu lugar neste mundo, pela Igreja e pelos propósitos que a Igreja me faz. Essa é a minha vocação, sem colocar de lado qualquer que seja a opção de vida a que Deus me chama. E que pode ser a vida religiosa, e é uma vida de religiosos felizes, de padres felizes, de famílias felizes, mas isso resulta de um itinerário de fé, de uma experiência de encontro com Cristo e daquilo que é a vontade de Cristo para a minha vida. E depois, a partir daí, fazer as minhas opções. Ou melhor, não são as minhas opções, são opções de Deus para mim e que eu procuro descobrir e aderir a elas. Olhando, e porque temos que terminar a nossa conversa, mas olhando a este período de advento que vivemos, que mensagem deixa para os jovens? Talvez que aproveitem este tempo de advento, o advento no fundo este tempo de encontro com o Cristo que nasce, e deixarem que Cristo nasça nas suas vidas. Cristo nasce nas suas vidas, não apenas neste tempo de advento, mas o tempo de advento como uma espécie de comparação que podemos fazer com a vontade de fazer com que Cristo nasça todos os dias na nossa vida, a sua vontade nasça na nossa vida todos os dias da nossa vida, e que dessa forma descobramos qual é o nosso lugar no mundo. Padre André, muito obrigada por ter vindo. Ficámos assim a conhecer aquilo que é o SDPJ, ou seja, Serviço Diocesano Pastoral Juvenil. Também, claro que está sempre aqui em causa aquilo que é a vocação de cada um de nós. E o Padre André disse tudo. A vida em si é a vocação. Depois, para este deixar nascer, eu acho que o melhor mesmo é abrirem o vosso coração e fazer dele o regaço como o de Maria. Até amanhã, fiquem bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.